Olá raposas, eu sou Foxy e trazendo o primeiro vídeo de novidades de Dark Deception do ano. Porque além de ter saído várias coisas desde o meu último vídeo, no dia 30 de dezembro teve a live do Vincent, o Perguntas e Respostas, e nós tivemos mais coisas sobre o capítulo 5 e bastante coisas interessantes. Então, antes de começarmos, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, minhas redes sociais vão estar na descrição, porque 2025 promete ser um ano bom para Dark Deception. Então, bora começar. Começando por Dark Deception capítulo 5, mas especificamente pelas notícias da live do Vince e por outras coisas, a primeira notícia é que os manequins irão interagir com a Birce de alguma forma. De que forma é essa eu não sei, mas eles vão interagir com ela de alguma forma. Talvez depois do ataque que o Malak deu na Birce lá no final do capítulo 4, talvez a Birce tenha perdido um pouco de poder e os manequins consigam fazer alguma coisa com ela diretamente no salão. Não sei, mas o salão não parecia 100% puro depois que a gente voltou da Birdie Birdet. Então talvez aquele ataque do Malak tenha alguma coisa a ver com esse fato dos manequins poderem interagir com a Birce. O livro House of Mischief, ou A Casa da Maldade, que é o livro de Dark Deception, mostra algumas dicas dos Rat Stalkers, que são as variantes vermelhas dos manequins. Que dicas são essas? Eu não sei, né, porque não tem o livro, então... O Vincent também disse que os manequins de Dark Deception são os manequins diferentes de outras mídias de terror. O que isso significa, eu não sei. Nós também temos mais variantes de manequins, mas isso todo mundo já sabia, e até agora nós temos os Red Stalkers e os White Ones, que no caso são os brancos, que nem tem nomes direito, e só são chamados de brancos. E que também a gente teria que usar poderes específicos em manequins específicos. Ou seja, para os Red Stalkers a gente teria que usar um poder, mas sei lá, para os verdes a gente teria que usar outro para lidar com eles. Algo desse tipo. Também foi tipo que os manequins agem meio sem controle. O que isso significa eu não sei, mas pela imagem de fim de capítulo a gente dá pra ter uma noção desse sem controle. Na verdade é meio estranho, né? Uma hora eles falam que os manequins parecem que estão sendo controlados, outra hora eles falam que os manequins agem sem controle. Decidem aí, por favor. Foi dito também que na Horror Holiday nós teríamos dicas sobre a origem dos White Stalkers, mas sem se aprofundar muito bem na história deles. A Horror Holiday vai se aprofundar mais na história do Puppet King. Também foi dito que a forma dos manequins foi representada no livro, né? Também foi dito que nem todas as variantes dos Red Stalkers se movem rápido, mas uma delas em específico se moverá. Eu não sei o que ele quis dizer com isso exatamente, porque foi dito que os Red Stalkers são os inimigos mais rápidos do jogo, então... Os Red Stalkers são os manequins, são os personagens mais rápidos do jogo, então não sei o que isso se especificaria. Talvez alguns deles andem em velocidade normal, mas outros andem muito rápido, no caso correm muito rápido, então... Também foi dito que o Puppet King fará uma observação sobre como todos nós temos um mestre. Ou seja, podem esperar um monte de piada do Puppet King sobre o fato do Doug ser a marionete da Birce e tudo mais. Porque se o Malak vive falando isso, é claro que o rei das marionetes também vai fazer esse tipo de piada com a gente. Mas que no final ele também esteja sendo manipulado pelo Malak de alguma forma. Os poderes do Puppet King são únicos do Doug, então talvez eles não tenham os mesmos poderes. O que isso quer dizer eu não sei. E que eu também ouvi Vincent disse que não sabe se o Puppet King gosta de pés. O que isso me fez pensar uma coisa. Talvez o Puppet King não tenha pés normais, tipo, que nem a gente. Talvez ele possa ter pés igual aos outros manequins, pés pontudos. Porque tecnicamente falando, a gente nunca viu uma imagem de corpo inteiro do Puppet King, então... A gente não tem como definir 100% se ele tem pés normais ou pés pontudos. Mas o Puppet King não gosta de pés. Ele não tem esse tipo de fetiche. O Puppet King tem um manequim favorito e a gente vai ganhar uma conquista no jogo já se a gente encontrar ele. O Vincent diz que apesar de baixa, existe uma chance do Puppet King tomar o lugar dos manequins das telas de continua. Tipo naquela tela de fim de capítulo, continua no capítulo 5. Atualmente é os manequins, mas há chances, por mais que pequenas, do Puppet King meio que tomar aquela tela para ele. Também foi dito que o Puppet King vai receber uma atualização no modelo dele, igual todos os personagens. Eu não sei se isso faz muita diferença, porque as únicas imagens que nós temos do Puppet King são tipo ele nas sombras e imagens, desenhos promocionais, então não sei se faz muita diferença. E também dito que o modo Frenzy meio que muda o aspecto da Horror Holiday, tipo como se a fase toda mudasse quando os personagens estão no seu modo mais atacado, digamos assim. Também é dito que o livro descreve uma pequena parte da Horror Holiday. Também foi dito que o tema principal da Horror Holiday é controle, que era uma coisa meio óbvia. O Puppet King controlando os manequins,
A fase provavelmente tendo algum significado de controle pro Doug, como se ele fosse uma pessoa manipuladora ou tivesse sido manipulado em algum momento da vida dele. Algo do tipo assim. Mas o tema principal da Our Holiday é controle. E que a Our Holiday terá uma sessão furtiva, estilo a que a gente teve na Torment Therapy, onde a gente tinha que passar pela interseção da Zona 1 e da Zona 2 meio que em silêncio para as enfermeiras não verem a gente. Vai ter uma parte parecida. Também foi dito que a Zona 2 da Our Holiday é maior que a Barely Birded, por causa que a Zona 2 da Barely Birded, por causa da verticalidade da Our Holiday. O que isso quer dizer, eu não sei. Por ser um shopping, talvez a gente tenha vários andares na mesma zona, talvez. O shopping é um espaço com poucos túneis, o que isso quer dizer eu não sei, talvez esses túneis sejam interseções das zonas. E que a Zona 2 possui corredores estreitos e espaços pequenos. Lá na véspera de Natal, no dia 24, a Glow postou um shorts postou uma imagem desejando feliz aniversário. E nela nós temos a logo, pelo menos o que parece ser a logo oficial da Our Holiday. Que né, é bem estilo festivo mesmo, que né, toda a fase, ao todo parece, tem uma temática de Natal. Passando para Prison Panic, foi dito que a Darkstar tem poderes únicos diferentes do Doug, igual o Puppet King, e que a Darkstar e a Agatha não são irmãs. A Darkstar não possui outro nome, ou seja, ela vai ser o capítulo inteiro chamada só de Darkstar, e que ela também vai ter um modelo atualizado, mas como eu disse, talvez a gente não veja tanta diferença, porque vão ser modelos levemente atualizados. E sabe aqueles robozinhos lá da Darkstar, esses bichos aí, eles possuem um nome próprio, porém que o Vince não revelou ainda. E apesar de só terem 3 hostes lançadas, 3 ou 2, eu não tenho certeza agora, a Prison Panic tem mais hostes, no caso músicas ambientes, que a Our Holiday. Lembrando que as músicas ambientes da Our Holiday já foram todas lançadas, e são bastantes, ou seja, a Prison Panic, apesar de ter o mesmo número de zonas, que a Our Holiday tem mais músicas que a fase dos manequins. E sabe esse bicho aí todo bocudo, no caso conhecido como inimigo lampreia? O Vince disse que ele nunca foi dito para Prison Panic. Tipo, muita gente teorizava que ele poderia ser meio que o chefão ou um personagem da Prison Panic, porém o Vince disse que nunca disse isso. Por mais que na postagem do Twitter dele tenha lá a hashtag Darkstar, que deu muito a entender que os dois seriam da mesma fase. Uma coisa óbvia é que em algum momento da Prison Panic, a Darkstar vai se apresentar. Ou seja, a gente não esperava por isso, tá? Só deixando bem claro. Passando para Fear Fortress, a música Joy of Despair, que é a música da Joy Joy Gang, é da Fear Fortress. Ou seja, talvez a gente tenha a aparição da Joy Joy Gang na Fear Fortress. No caso, a volta deles. Que a Fear Fortress é a fase do Malak. E a fase meio que vai terminar o jogo para muita gente. Também foi dito que a Agatha responderá coisas que somente ela vai poder responder na Fear Fortress. Ou seja, a Agatha também vai aparecer na Fear Fortress. Passando para Wicked Ways, na última live o Vincent disse que, na verdade, inicialmente a Wicked Ways foi dito como a fase 12, mas na última live o Vincent disse que era a fase 13, e agora nessa live ele voltou atrás e disse que a Wicked Ways é a fase 12. Parece a coisa lá na Metro no capítulo 4. No início o Vincent tinha falado que a Metro era chefona, depois foi dito que ela era um inimigo comum, e depois voltou atrás e falou que era chefona. Mesma coisa aqui. Ou seja, a Wicked Ways é a fase 12 após a Fear Fortress. E também que ela é mais curta que as outras fases, porque ela tem um propósito específico. A Wicked Ways é menor que a Mascot Mayhem, porém é maior que a Stranger Sewers, ou seja, ele tá naquele meio entre a Mascot Mayhem e Stranger Sewers. A Wicked Ways é focado mais em um desafio do que num propósito de pegar os cristais ou fugir de monstros. E que a Wicked Ways não é a fase Rank S. E sabe a fase 13? Bom, no caso a fase que encerraria Dark Deception com o final verdadeiro. Bom, ela não é a fase verdadeira, ela não é a fase 13 não é uma fase. Tipo, não existe um nível 13. Existem 4 níveis no capítulo 5, porém 5 portais. E que a gente entenderia o porquê de ter 5 portais no capítulo. Ah, mas não eram 13 níveis? Bom, tecnicamente falando, o Vincent nunca disse que existiam 13 níveis. Ele disse 13 portais. Ou seja, são 4 níveis. Our Holiday, Prison Panic, Fear Fortress, Wicked Ways e o 5º portal. O que é esse 5º portal? Eu não sei. Talvez esse portal de saída para o universo de Dark Deception, quando, tipo... A gente sabe que o Doug tá em coma nesse tempo todo, então... Talvez quando tudo acabe e esse 5º portal apareça, ele atravessa o portal e acorda do coma. Talvez.
Ou esse quinto portal pode ser meio que a passagem para Dark Deception 2, ou coisa do tipo. Mas não existe um nível 13. A história do capítulo 5 foi reescrita várias vezes, e que o capítulo 5 é maior que o resto do jogo inteiro, ou seja, podem esperar no mínimo umas 4 ou 5 horas de gameplay só do jogo, só no capítulo 5. A que é desesperável, né, porque Dark Deception é um jogo feito para você terminar em 1 hora e pouquinho. Também foi dito que o capítulo 5 é uma ponte para Dark Deception 2, o qual já havia sido dito antes. E que também o capítulo 5 possui personagens que não foram revelados ainda e que não vão ser revelados quando o trailer sair. Ou seja, a gente só vai conhecer esses personagens quando o jogo lançar. Talvez tipo os Mecha Monkeys, que a gente sabe da existência deles, mas a gente nunca viu o design deles. Então talvez eles sejam um desses novos personagens. O trailer do capítulo 5 vai ter um vislumbre de todos os níveis, porém não o suficiente para dar um grande spoiler deles. E que a gente possivelmente só vai ver a versão 2.0 da JoJo Gang não antes do capítulo 5 lançar. O que é estranho, porque tipo, não vai ter o Dark Deception em Unset Plus, então por que a gente... Ele vai ser lançado junto com o capítulo 5? Porque tecnicamente falando a gente só veria a versão deles no Dark Deception Unset Plus, e não no capítulo 5. A não ser que a JoJo Gang tenha outra versão no capítulo 5, como tipo uma versão melhorada pelo Malak. Essa meio que seria a única explicação. O capítulo 5 vai aumentar a contagem de personagens para Dark Deception para 52. E atualmente, do capítulo 1 ao 4, ele tem 26 personagens. Ou seja, vai ter personagem ainda para ser revelado, porque ainda faltam 26 personagens. Nós vamos receber screenshots do jogo em breve. Por favor, comecem logo esse mês, porque eu tô precisando. Estamos precisando. E que tudo que foi revelado no capítulo 5 até agora é menos de 10% do jogo. Ou seja, o jogo vai ser enorme. Agora falando do jogo no geral, o modo demônio pode adicionar elementos de jogabilidade exclusivos para cada nível. Ou seja, um nível vai ter... O modo demônio é tipo o modo mais difícil. E cada nível vai ter meio que seu próprio modo exclusivo de jogabilidade. Ele não deu uma dica, mas disse que vai ter. No capítulo 5 a gente vai ver todo o poder do Malak, o que já era meio óbvio. E no capítulo 5 vai ser explicado por que do Malak não matar o Doug. Ou seja, basicamente por isso, já disse que o Malak poderia ter matado o Doug há muito tempo, mas só ficar perseguindo ele. E vai ser explicado o porquê disso. Na música da batalha final, que vai ser meio que a batalha vai encerrar o jogo, vai ter um coral, ou seja, vão ter pessoas cantando de fundo. Foi confirmada a existência de um Joy Kill 2.0, igual eu havia dito no meu vídeo de tudo sobre o capítulo 5 de Dark Deception lá atrás, ou seja, eu estava certo. E também a gente já veria uma pista de perseguição única após a gente enfrentar todos os inimigos. A gente não sabe se a gente vai ter uma fase onde a gente vai ter que enfrentar todos os inimigos, tipo a Fear Fortress, porque a gente já sabe que a gente vai ter o Malak, a JoJo Gang e a Agatha, então talvez nessa fase apareça o Blob ou algo do tipo. E assim vai ter uma pista de perseguição única. O que seria isso? Eu não sei, talvez um caminho único que vai se formar. E que a gente vai ter uma nota do E, no caso uma nota da Elise por fase. A versão Dark Deception na sala de arquivos de Super Dark Deception, aquela sala onde você meio que pode trocar de personagem, tem o arcade, etc. Se chama Reflection Realm, ou Reinos da Reflexão. Que foi dito que o Dark Deception vai ter uma sala desse jeito, então... A gente não vai ter uma sequência de 1000 fragmentos. Como assim uma sequência de 1000 fragmentos? Toda vez que a gente pega um número específico de cristais no Dark Deception, aparece lá 20 cristais, 200 cristais, 100 cristais. E no capítulo 5 a gente atingiu a marca de 500 cristais. Porém no capítulo 5 a gente não vai ter, no caso no capítulo 4 a gente atingiu a marca de 500 cristais. E no capítulo 5 a gente não vai ter a marca de 1000 cristais. Pode haver um Boss Rush, o que é isso eu não faço a menor ideia. E quando o Dark Deception capítulo 5 for lançado, e espero que isso também vale para o Unset Plus, ele vai ter localização para 13 idiomas, eu espero que o português seja um deles. Após o capítulo 5, após o jogo terminar, vai ter um aviso de que o jogo não foi feito com IA no final do jogo, o que é algo bom, porque eles não apoiam IA. E bom, eu sei que tem outras notícias para ser como de Super Dark Deception, Monstros Immortals e tudo mais, mas como só falando de Dark Deception esse vídeo ficou enorme, eu vou fazer um vídeo separado só falando das notícias de Monstros Immortals e outras notícias, como o Dark Deception no Fortnite, Roblox e Minecraft. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo de notícias. Então, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comentam suas expectativas para o capítulo 5, porque tudo que parece esse ano vem, mas não criem tantas expectativas sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, tchau!